Hello everybody, how are you doing? I hope you're all doing fine today. How are you all doing? Meus amigos, hoje a nossa aula é uma aula simples, mas ela ainda assim é uma aula maravilhosa. Por quê? Porque nós vamos aprender vocabulário, vamos aprender estruturas e vamos aprender coisas que você pode utilizar na conversação. Nós vamos aprender hoje sobre at the airport, no aeroporto. Legal, né? Então, no aeroporto, nós vamos ler um texto, vamos ver vocabulário e tudo mais. Que ótimo que está a visibilidade ótima. Isso é importante. Very good. Não elogia muito que pode começar a ficar ruim. Bom, vamos lá. Very good. Então, começando aqui, my friends, at the airport, no aeroporto. The airport is your first stop before leaving on your dream vacation or trip. Então, the airport, o aeroporto, is your first stop, é sua primeira parada, first stop, before leaving on your dream vacation or trip, antes de partir nas suas férias dos sonhos, dream vacation, lembra que em inglês sempre a característica vem antes da coisa, né? Então aqui, vacation, dream vacation, férias dos sonhos. Very good. Or trip. Então, trip também é uma viagem, ok? Trip. Generally speaking, então olha só, generally speaking é algo que a gente fala, por exemplo, assim, ó, de modo geral, generally speaking, então falando generalmente, mas não é isso, né? Não existe essa tradução literal. Então, generally speaking, falando de modo geral, you should arrive at the airport. Você deveria chegar no aeroporto. Então, olha só, you should, você deveria, arrive, chegar. Então, arrive at the airport, no aeroporto, at the airport, with plenty of time to spare. Então, olha só, with, com, plenty of time, or plenty of time, quando você escutar isso mesmo, as pessoas falando na rua, elas vão falar plenty of time, plenty of time. Então, plenty of time quer dizer bastante tempo. Então, não há uma tradução literal para isso aqui, é simplesmente uma expressão, plenty of time. Então, you should arrive at the airport, você deveria chegar no aeroporto with plenty of time, com bastante tempo, to spare. To spare é para gastar, né? Então, quando você tem time to spare, ou alguma coisa to spare, é gastar para... é exatamente isso, mas não gastar de dinheiro, né? Mas também tem money to spare, que seria gastar a mais, né? Então, quer dizer que você precisa chegar no aeroporto com bastante tempo para você gastar, para não, óbvio, ter o problema de perder o avião. Então, aqui vem o conselho. Don't arrive 10 minutes before your plane departs. Então, não chegue, né? Não chegue 10 minutos antes, before your plane departs, o seu avião parta, ou seja, não chegue 10 minutos antes que o seu avião parta. Depart é partir, mas isso geralmente é utilizado para, se usa mais para a questão de aeroporto mesmo, aeronaves e tal. Você vai ver essa palavra aqui, mas geralmente quando as pessoas vão falar, eu vou partir, I'm going to leave, né? E não depart. Isso aqui já é um vocabulário que não é tão utilizado assim na conversação. Mas é o vocabulário utilizado para aeronaves e tudo mais. You can park your car. Você pode, you can park. Olha só como é que se pronuncia isso. You can park, you can. Não é you can park your car, né? É you can park, you can. You can park your car. Você pode estacionar o seu carro. Park your car. Park é estacionar. Então, mas parque não é parque também? Sim, é parque também, e park também é estacionar. Então, you can park your car in long-term parking. Aqui, long-term parking é estacionamento, tá? Parking lot é um estacionamento, e parking também. Então, long-term parking, olha só, é
estacionamento de longo prazo, long term. O oposto de long term é short term. Short term, long, longo. Short, curto. Então, short term, curto prazo, long term. Por que ele está dizendo long term parking? Você pode estacionar o seu carro em estacionamento de longo prazo. If you are planning, se você estiver planejando to be away for a few days, se você estiver planejando ficar fora por alguns dias, então to be away, away é longe de onde você está, então to be away, estar longe por alguns dias, ou ficar fora, né, to be away for a few days. Or you can ask, de novo, ó, you can ask someone, então você pode perguntar ou pedir a alguém, you can ask someone to drop you off in the loading zone. Então você pode pedir a alguém para drop you off, seria literalmente derrubar você lá, mas drop off quer dizer deixar você lá. Quando você alguém vai de carro e pega você, essa pessoa pick you up. E quando ela te larga, ela drop you off, ok? Então, pick up, né? A pessoa te pega no carro, digamos assim, e drop you off. Então, você pode, que nem drop the kids off at school. Então, deixar as crianças na escola, que é bem literal, drop é derrubar para fora ali, né? Drop off the car. Então, mas não é exatamente isso, né? Não significa isso. Então, in the loading zone é a zona de carregamento ali do aeroporto, que é aquela parte que todo mundo desce, bota a mala, tira a mala, essas coisas. Right in front of the airport terminal. Então, bem na frente do terminal do aeroporto. Right in front of the airport terminal. De novo, ó, terminal do aeroporto, airport terminal. Very good. In some cases, em alguns casos, you can check your bags there at curbside. Então, em alguns casos, você pode check your bags, seria fazer o check-in. Quando você faz o check-in, você vai lá e faz o check-in, porque não tem tradução, o check-in é o check-in, né? A gente já sabe que check-in, né, em português. Então, agora quando você vai, por exemplo, assim, ó, a gente já não usa o termo em inglês, que é, por exemplo, assim, ó, eu tenho que despachar malas. Então, check your bag seria despachar malas, tá? Então, you can check your bags, você pode despachar as suas malas there at curbside. Então, lá no cordão da calçada, curbside. Mas o que acontece? Isso em alguns casos, eu nunca passei por isso, em algum aeroporto que você chega e tem um agente ali que pode pegar a sua mala já direto antes de você chegar lá no balcão. Mas talvez isso acontecia antes, ou em alguns lugares, enfim. Or, you might have to go. Então, ou, talvez você tenha que ir. Might é possibilidade. Talvez, pode, ou you might have to go. Ou você pode ter que ir, né? Então, nesse caso, might é probabilidade, algo que pode acontecer. Então, you might have to go to the check-in counter, que é o caso que acontece mesmo. Ou você possa ter que ir, né? Ou você pode ter que ir no balcão de check-in. Check-in counter, né? Não se diz counter, e sim counter. Check-in counter. Inside the airport, dentro do aeroporto. Many airports now, muitos aeroportos agora, permitem que você, allow alguém fazer alguma coisa é permitir que alguém faça alguma coisa. Então, allow you to check in at a computer kiosk. Então, olha só, muitos aeroportos agora, many airports now, permitem que você to check in at a computer kiosk. Então, fazer o check-in, é porque a gente usa fazer o check-in. Para eles, check-in já é a ação completa, é check-in, seria chequear, algo assim. Então, eles permitem que você faça o check-in at a computer kiosk, num quiosque de computador. Esses computer kiosk é aqueles negócios que a gente tem no aeroporto hoje, que é aqueles coisinha que parece um pedestal que tem um computadorzinho dentro, a gente faz o check-in ali no computador. Então, but you will still need, mas você vai, ou ainda precisará, né,
but you will still need. Então, will need vai precisar, né? Ou precisará, porque esse é o verbo que se utiliza para falar do futuro em inglês. Então, will need, precisará. Still é ainda. Então, but you will still need to check your bags if you have any. Mas você ainda vai precisar check, despachar as suas malas, como a gente tinha visto lá em cima. Check your bags if you have any, se você tiver alguma. Então, ou seja, você pode fazer o check-in no quiosque de computador, né, no computer kiosk, mas você ainda vai precisar check your bags, despachar as suas malas, if you have any, se você tem alguma. Once you are checked in, ó, aqui é um verbo que é a ação de checariar in, sei lá, é óbvio que não existe isso, mas eu tô dando uma, pra vocês entenderem como é que eles utilizam isso aqui. Então, não é fazer check-in, e sim check-in, é a ação. Então, em inglês, em vez de você falar fazer check-in, você fala check-in. E, você, eu fiz o meu check-in, I checked in, ou seja, checked aqui com o ed no final, porque o passado do verbo check é checked. Então, checked in. Então, once you are checked in, uma vez que você está checado, ou já fez o seu check-in, once. Once é uma vez, ok? You will have to pass through, você vai ter que passar pela, ou através, né? Isso aqui é passar por alguma coisa, ou pela alguma coisa, é through, que isso quer dizer através. Então, you will have to pass through, você vai ter que passar pela security, pela segurança, where they will check your ID and your carry-on bags, onde eles vão checar o seu ID, quer dizer a sua identidade, eles se referem à identidade como ID nos Estados Unidos, então, e até na Inglaterra também, em vários países que falam inglês. Eles não vão pedir, can I see your identity? Eles falam, can I see your ID? Card também, né, que é o seu cartão de identificação, então ID, é isso que se diz. Então, show me your ID, me mostre a sua identificação, a sua identidade. E geralmente, lá nos Estados Unidos, é a carteira de motorista. And your carry-on bags, e as suas malas de mão. Carry-on bag é a sua mala de mão. Então, preste atenção nisso aqui, porque isso é um vocabulário bem importante no aeroporto. Carry-on bag. Então, vamos lá. You will also, você vai também precisar, lembra que a gente falou lá, ó, you will still need, você vai ainda precisar, aqui é também, also, também, still, ainda. Então, you will also need, você também vai precisar, to walk through, de caminhar através, ou pelo, né, por um aqui, through a metal detector. Então, você também vai precisar caminhar através de um detector de metal. De novo, primeiro característica, depois a coisa. Então, metal detector. Which will check for illegal items. Que vai, né? O qual. Which é qual e também o qual. Então, which will check for illegal items. Que vai checar por itens ilegais, de novo, illegal items, itens ilegais. After you pass through security, depois que você passar pela segurança, pass through security, you can walk to the gate. Você pode caminhar para o portão. Walk to the gate. Pronúncia não é walk, e sim walk to the gate. Where you can wait to board your flight. Onde você pode esperar para board é entrar a bordo, ou seja, esqueci o nome agora, que eles falam no aeroporto, vai começar esqueci, mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas é entrar no avião, board your flight, então, ou seja, entrar no seu voo. Just wait, apenas espere until they call your section to board. Então, apenas espere até, né, until they call, eles chamem your section to board, a sua seção para entrar no avião. They usually seat first class passengers, eles geralmente, usually é geralmente, com uma certa frequência, they usually seat first class passengers, então, eles geralmente
sentam, né, ou seja, deixam sentar, sentam passageiros de primeira classe, first class passengers, and those who need assistance first. Então, e aqueles que precisam de necessidade ou assistência primeiro, não que precisam de necessidade, sim aqueles que têm alguma necessidade primeiro. They usually seat first class passenger and those who need assistance first. Enjoy your flight. Então, curta ou aproveite o seu voo. Aqui nós temos o vocabulário, né? Então, aisle, veja a pronúncia dessa palavra, não é aisle, e sim aisle, aisle, que é corredor. Aisle, é tipo island, sabe? Então é island, aisle, very good. Aisle seat, assento de corredor. Então, aisle seat, lembra? Primeiro característica, depois a coisa. Então, assento de corredor, banco, tanto faz. Seat também é banco. Baggage claim area. Então, baggage claim. Então, se você estiver viajando e você vê isso aqui, ó, onde é que eu pego minhas malas? É só olhar para o sign, ou seja, para a placa que diga baggage claim. E onde estiver apontando baggage claim é para onde você tem que ir, porque baggage claim é onde você vai reclamar, claim é reclamar, né? Reclamar as suas malas, digamos. Não é reclamar de fazer uma reclamação, e sim reclamar porque você vai pegar as suas malas, né, que te pertencem. Então, área para pegar bagagem. Boarding area é a área de embarque, é isso mesmo, embarcar, board. Boarding area, boarding. Que também tem o boarding pass, que seria o seu cartão de embarque, boarding pass, muito bem. Carry-on luggage, a gente viu no texto que é mala de mão, carry-on luggage, luggage, ok? Cockpit, não preciso dizer o que é o cockpit, eu só botei um sorrisinho, porque cockpit é o cockpit que a gente fala, mas enfim, quando você ouvir em inglês as pessoas se referindo ao cockpit, elas vão falar cockpit, então por isso talvez você nem entenda, agora você vai entender porque você viu nessa aula. Emergency exit, saída de emergência. Flight attendant, olha só, tá vendo que eu não falo flight attendant? Eu falo flight attendant. Very good. Então, comissário de voo. Gate, portão. Lavatory é o banheiro. Quando vocês estiverem viajando de avião, preste atenção que tudo isso aqui você vai escutar, geralmente, nos anúncios em inglês que as comissárias ou o pessoal faz, porque eles fazem um anúncio em inglês e português, mesmo no Brasil, né? Se você nunca já viajou de avião, eu estou te dizendo agora. Se você já viajou, você sabe que eles falam em inglês e português. Nem sempre o inglês é muito bom, mas vocês vão identificar essas palavras. Life jacket. Mais um adendo aqui, é que muitas companhias têm esse anúncio gravado, então aí é realmente um inglês muito bom, porque é gravado e às vezes é feito por uma pessoa que tem uma pronúncia muito boa ou é um nativo da língua. Quando eu quis dizer que às vezes não é muito bom o inglês, até usei o vocabulário errado das pessoas que falam no avião, tá? Porque assim, os comissários, eles não têm obrigação de falar perfeitamente inglês, e outra coisa, eles falam de acordo com aquilo que eles treinaram e também de acordo com aquilo que eles sabem. E eles merecem grande respeito pelo fato de eles estarem fazendo um esforço para informar as pessoas e um esforço para falar inglês. E com certeza a maioria deles, os que eu conheço, sempre estão tentando melhorar. Então talvez eu tenha me expressado mal quando eu disse não é bom, porque não é esse tipo de palavra que eu gosto, eu nem gosto desse tipo de julgamento com o inglês de qualquer pessoa. Então, eu peço desculpa por ter falado isso, até porque não era o que eu queria falar. Eu queria dizer que às vezes o inglês que eles vão utilizar é um pouco diferente do que se você ouvir um nativo falando, mas você vai identificar essas palavras. É isso. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Então, metal detector, que é um detector de metal. Metal detector, ok? Overhead compartment é que eles vão dizer para você put your bags in the overhead compartment, ou seja, coloque as suas malas no compartimento de malas superior. Overhead, isso aqui faz bastante sentido, porque head, cabeça, over, acima da cabeça, compartimento acima da cabeça. Então, overhead compartment. Oxygen mask, máscara de oxigênio, oxygen mask. Pilot, piloto.
Seatbelt, seatbelt, seatbelt. É o cinto de segurança, seatbelt, tanto do avião como do carro, como de qualquer outra coisa. Security checkpoint. O security checkpoint seria um checkpoint, é um local de onde se faz um checkpoint, é quando você chega e tem um ponto de checagem de segurança. Então, isso tanto faz, pode ser aquela parte que você passa lá nas malas ou algum outro ponto de segurança que tenha para fazer para dar uma olhada ali se você tem alguma coisa ilegal, alguma coisa assim. Então, security checkpoint, isso tem bastante também, esse vocabulário. Security officer, oficial de segurança, né, seria um guarda, security officer, mas não é é um oficial de segurança de dentro do aeroporto, não é uma pessoa, uma polícia mesmo, é um police officer. Terminal, que é o terminal. Arrivals, chegadas. Departures, partidas. Eu botei chegadas aqui, mas eu não lembro se tem uma palavra em português específica para as chegadas que não seja essa, mas vocês podem me dizer. No aeroporto, acho que é isso, né? Terminal de chegada e terminal de partida, acho que é isso. Customs é a Receita Federal, é o pessoal que vai olhar ali se você trouxe ou levou algum item que você tem que pagar imposto, esse tipo de coisa. Então é o Customs, ok? Não é a Receita Federal em si, mas são os oficiais que vão olhar se você trouxe alguma coisa que não era para ter trazido. Geralmente, quando você está viajando para o exterior, você tem que preencher um formuláriozinho lá dizendo se tem alguma coisa já dentro do avião. Window seat é o assento de janela. X-ray machine é a máquina de raio-x. Passport control é o controle de passaporte. Isso aí seria a imigração mesmo. Pode também ser chamado de immigration. Passport control. Aí você passa pelo passport control, eles vão olhar o seu passaporte e tal, ver se você é daqui ou dali. Check-in counter é o balcão de check-in. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu espero ter contribuído para que vocês possam ganhar um pouco mais de vocabulário, para que vocês possam entender um pouco mais de pronúncia, e também, claro, não esqueçam de voltar nesse texto e repetir. Vocês podem assistir nessa mesma página que vocês estão aí, não esqueçam de ir nesse texto, repetir tudo que eu falei ali a partir do texto, certo? Então, dessa forma, vocês vão aprender a falar. Vocês têm que falar em voz alta. Vocês têm que sempre lembrar disso. Falem em voz alta. Repitam comigo. Porque se vocês não repetirem, não treinarem, vocês não vão conseguir falar inglês. Certo? Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todos. And I'll see you next class.